Estamos de volta e eu já tomei as rédeas do meu lugar neste programa. Foi ótima a primeira parte, mas agora é a altura da rúbrica com Jorge Ribeiro da Silva. Já está cá na nossa companhia o Jorge. Jorge, peço desculpa, eu sei que gostavas de ter sido entrevistado por estes novos apresentadores, porque eles têm muito talento, mas tive mesmo de ser eu. Foi uma pena, mas foi bem entregue, foi bem conduzido. Foi sim, senhor, foi um ótimo programa para assinalar este Dia Mundial da Criança. Quem sabe se não está ali os futuros apresentadores e jornalistas do novo canal. Do novo canal, quem sabe. Olha, Jorge, tema que nos trazes hoje é as garantias salariais no encerramento das empresas. É verdade. Garantias para os colaboradores, garantias para os trabalhadores. Fiquei-me exclusivamente nos trabalhadores. Muito bem. Antes de mais, e esta que é a última semana da primeira temporada do Alfatinha, quero dar-te os parabéns porque, como eu te disse, creio que foi no primeiro programa, tornou-se quase uma referência obrigatória das pessoas todos os dias, ou na emissão em direto ou mais tarde, verem o teu programa e falarem-me do Alfatinha com carinho e sublinharem o teu talento. E, portanto, muitos parabéns e obrigado pelo convite para estar presente com estas rúbricas dedicadas ao direito. Sim, mas antes de abordarmos a questão das garantias salariais e na sequência do programa da semana passada em que falei sobre despedimentos e demissões... Queres esclarecer algumas dúvidas, não é? Sim, porque recebi alguns e-mails que abordaram questões mais específicas. Por exemplo, na questão da cessação do contrato de trabalho a termo, porque muitas vezes o contrato de trabalho a termo é um instrumento para as empresas precarizarem a relação de trabalho, submetendo os trabalhadores a sucessivos contratos de trabalho a termo, excedendo o prazo limite para a tal caducidade do contrato e retardando assim o efeito da integração definitiva e consolidada do trabalhador na empresa. E a questão que me colocavam é em termos de renovações. Qual é o máximo de renovações e qual é o período máximo que pode ter de duração o contrato de trabalho a termo certo. O contrato de trabalho a termo certo só em determinadas circunstâncias é que pode ser celebrado, por exemplo, no caso de aumento exponencial da atividade da empresa para um determinado período, justificar a contratação por um período mais curto. Sim. O contrato não pode durar mais que 2 anos e não pode ter, durante esses 2 anos, mais do que 3 renovações. É o limite. Para te dar um exemplo, um contrato de trabalho a termo de 6 meses só pode ter uma renovação, que não pode ser por período diferente do anterior, portanto o máximo será um contrato de trabalho a termo de 12 meses. Se nenhuma das partes o denunciarem, o contrato de trabalho sem termo converte-se em contrato de trabalho a termo e o trabalhador fica definitivamente vinculado aos quadros da empresa. Também me questionaram sobre a questão do período experimental. Quanto tempo é que é permitido? Tempo? E as consequências, porque o período experimental no contrato não é uma cláusula que seja muito, como é que eu tenho de explicar, muito usual. O direito existe de haver das partes terem um período experimental para ambas as partes. Considero que seja um direito dos dois. A entidade patronal verificar se o trabalhador está de acordo com as expectativas da empresa e o trabalhador saber ou sentir se está capacitado ou não para continuar a trabalhar naquela empresa depois do período. E atendendo à especificidade do contrato e das funções exercidas, o prazo do período experimental também varia. É de 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, é de 180 dias no caso de trabalhadores que estejam no primeiro emprego ou desempregados de longa duração, por exemplo,
e é de 240 dias para cargos de direção, portanto, consoante... Mas com direito à remuneração ou não? Sim, sim. Imagina que o Sr. A celebra um contrato de trabalho com a empresa B, para o cargo de direção. O momento inicial do contrato, o dia 1 do contrato, conta para todos os efeitos, de antiguidade, de retribuição e de tudo o que envolve a contratação. O que é que pode acontecer? Chegado esse momento, vamos, no dia 239 do Sr. Diretor da empresa B, não está satisfeito com a entidade patronal, ou a entidade patronal entende que aquela pessoa não é adequada para as funções. Tem direito à retribuição como qualquer outro trabalhador, só que naquele momento cada um segue o seu caminho, sem necessidade de aviso prévio, sem necessidade de invocar a justa causa, e saem da empresa, termina a relação, mas todos os direitos que os trabalhadores têm, com ou sem período experimental, aplica-se também nesse período. Outra questão, porque eu tentei fazer um crivo, porque as questões eram muitas, eu tentei englobá-las para poder abranger o maior número de questões, tem a ver com as férias. Porque as férias é um direito do trabalhador, só que muitas vezes surge a confusão de eu estou a trabalhar em 2023 desde o dia 1 de janeiro. Portanto, eu quero ter direito a 22 dias de férias. Não é assim, porque o direito de férias tem como vencimento o dia 1 de janeiro do ano civil. Por exemplo, tu, Fátima, trabalhaste durante todo o ano de 2022 na empresa. O teu direito de férias, os tais 22 dias, nascem no dia 1 de janeiro de 2023. Portanto, no ano seguinte, tu vais gozar as férias do que trabalhaste no ano anterior. Exatamente. E o legislador, para colmatar as injustiças daqueles contratos que são celebrados durante o ano, imagina um trabalhador que entra para uma empresa em abril de 2023, Sim. por exemplo, ao fim de 6 meses, tem direito a 2 dias por cada mês de trabalho, e se continuar na empresa, no dia 1 de janeiro de 2023, ganha o direito na sua plenitude. Portanto, há esta diferença consoante o dia ou o momento do ano em que é contratado, e o gozo de férias. Indo agora ao tema. A extinção do contrato de trabalho, vamos imaginar que a empresa cessa porque há um despaço. Imagina a empresa A cede... Ou abre falência. Não, já vamos chegar a... ok, são situações diferentes. Portanto, eu vou começar pela mais simples, que é um despaço. O gerente da empresa B cede as cotas ao Sr. C, que cria uma nova empresa para explorar um café, por exemplo. O trabalhador aqui tem um de 2 caminhos. Ou continua a trabalhar nesse estabelecimento com com a nova entidade patronal, e isso não o prejudica nem em termos de direito à retribuição que se mantém, nem é prejudicado em termos de antiguidade, portanto, a antiguidade acrescenta, Sim. portanto, continua, o que tem efeitos depois, posteriormente, na reforma e tudo o que tem a ver com a antiguidade no posto de trabalho, ou então pretende sair e dedicar-se, por exemplo, a outra atividade, pode acordar com a empresa que vai ceder as cotas e revogam o contrato de trabalho, e uma vez que ele vai ficar na situação de desemprego, vamos partir desse princípio, por uma forma que não é voluntária, porque o trabalhador não tem culpa de haver aquela questão de cessão de cotas, Sim. tem direito ao subsídio de desemprego. Agora vêm então as situações mais críticas, e as mais usuais de acontecerem, e as mais usuais, que é as insolvências e os processos especiais de revitalização. Ultimamente não se tem verificado tanto, mas se fizermos uma viagem no tempo e recuarmos aos anos, a partir da crise de 2008 até
2013, 2014, quando tivemos a intervenção, houve a crise internacional, que depois se repercutiu no país e houve a chamada do auxílio financeiro, chamada Troika. Aí começou a ser muito usual, muito frequente, a existência dos despedimentos por extinção de posto de trabalho ou do despedimento coletivo. Estas formas de cessar do contrato eu preferi não abordar no programa anterior porque são mais específicas mais complicadas. E mais complexas, exatamente. E o que é que acontecia? As empresas, numa última tentativa de sobreviver, procediam ao despedimento por extinção de posto de trabalho ou ao despedimento coletivo. Não há grandes diferenças entre um e outro. E os trabalhadores saíam, eram indenizados de acordo com a sua antiguidade e saíam da empresa. E depois chegamos ao momento final. A empresa que já não tem viabilidade financeira pode escolher um de dois caminhos para tentar sobreviver, no caso de uma, para satisfazer os credores na segunda parte, que é o processo especial de revitalização chamado PER, em que a empresa pede ajuda e, com o auxílio de um credor, dá início a um processo devidamente controlado por um administrador judicial, em que elabora plano de pagamentos com os credores e tenta chegar a acordo com os credores, vai pagando, vai cumprindo os acordos, fim do determinado prazo que foi definido e votado favoravelmente, porque os planos de pagamento são sujeitos a uma Assembleia de Credores judicial e tem que ter a maioria dos votos para poder avançar e entrar em vigor, porque se não for aprovado o processo de revitalização é convertido em processo de insolvência. Se houver esse acordo dos credores, a empresa continua a sua atividade condicionada na sua gestão pelo administrador de insolvência, mas mantém os postos de trabalho e tem que cumprir esses acordos e, se tudo correr pelo melhor, a empresa continua. Sim. Se o PER já não for suficiente, a empresa pode apresentar-se à insolvência, o que implica a perda dos postos de trabalho, ou, em alternativa, também acontece uma entidade terceira pedir a insolvência dessa empresa por impossibilidade de cumprimento das obrigações, nomeadamente contratuais. Onde é que reside a garantia dos trabalhadores? Em situações normais, os trabalhadores seriam indenizados quando houvesse a venda do ativo Sim. da empresa e depois a terceiros, e depois havia uma elaboração de um mapa de pagamentos e os trabalhadores receberiam. Mas isso seria penoso porque muitas das empresas, como não têm ativo, depois os trabalhadores não tinham garantias. Claro. Então o que é que existe? Existe o Fundo de Garantia Salarial, que é um fundo que é gerido pela Segurança Social e que cobre e que paga aos trabalhadores, no caso de processos especiais de revitalização, os PERs, ou no caso das insolvências, indeniza os trabalhadores nos créditos que se venceram nos últimos 6 meses a contar da declaração de insolvência. Imagina que a empresa A é declarada insolvente hoje, dia 1 de junho. O Fundo de Garantia cobre os créditos salariais, as indenizações, subsídios que tenham origem no dia 1 de dezembro de 2022 até ao dia 31 de maio de 2023. Ou seja, se houver algo para trás, a Segurança Social não cobre. Já não cobre. O limite máximo são os 6 salários mínimos nacionais, o que dá em 2023 que o montante máximo da indenização ronda os 11.700 euros, mais euro, menos euro. Mas imagina, isso é o limite da intervenção do fundo. Mas o que pode acontecer, naqueles raros casos em que a empresa tem
tem ativo, tem máquinas, tem créditos de terceiros, em que depois a massa insolvente reclama. Com a venda do ativo, os trabalhadores ainda podem ser compensados em mais alguma quantia. Sim. Isso acontece poucas vezes e demora anos. Porque os processos de insolvência, quando avançam para essa fase da venda do ativo, arrastam-se nos tribunais e podemos estar a falar de 10 anos. O Fundo de Garantia agora é relativamente célere a pagar as indemnizações. Posso-te dizer que demora cerca de 2 meses. Imagina que uma empresa foi declarada insolvente em maio de 2022. O trabalhador em junho, julho, agosto, no máximo, já recebeu essa indemnização. Nos anos da crise, naqueles anos quentes com Troika, posso dizer que demorava 1, 2 anos, 3 anos a receberem essa indemnização, apesar de terem o direito na mesma ao subsídio de desemprego. Isso, na altura, criou situações sociais muito complicadas. Pronto, Jorge, e penso que terminamos este tema por aqui. Também já devemos ter passado o nosso tempo desta rubrica. Muito obrigada pela tua presença aqui nesta primeira temporada do parabéns pelo teu sucesso. Obrigada. E voltamos depois na segunda temporada. Está prometido. O tempo mais frio, mais frio, mas mais quente aqui mais aconchegados, não é? Nesta tua casa. Vai ser muito melhor. Muito obrigada, Jorge. E até lá.